Olá, olá pessoal, vamos voltando aqui para o nosso segundo bloco do estudo sobre Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz da Lei 12.153 de 2009 e com o auxílio das legislações sobre o Juizado Especial Estadual e sobre o Juizado Especial Federal, compondo esse microsistema dos juizados especiais aqui no Brasil, ok? Então vamos retornando. No primeiro bloco nós falamos sobre o comando constitucional que ordenou a criação dos juizados especiais, nós falamos sobre esse microsistema dos juizados especiais, nós localizamos a posição de cada um deles, do JEC, do JEF, do GEFAS na organização do Poder Judiciário. Nós falamos sobre princípios regulamentadores do juizado especial e terminamos falando sobre a composição dos juizados especiais, identificando o que é um juiz togado, o que é um juiz leigo, o que é o conciliador e o que é a turma recursal. E agora nós retornamos aqui para o segundo bloco com aquele que é para mim, tá? Para mim, um dos, se não o principal ponto no que tange ao estudo do Juizado Especial da Fazenda Pública. Lei 12.153. Retornamos aqui com o ponto que para mim é um dos, se não o mais importante. Por que eu falo isso? Porque cai muito em prova de concurso público. Dá uma pesquisada. Cai muito em prova de concurso público o ponto referente à competência dos juizados especiais. Só que antes disso, cabe-nos aqui primeiro identificar o que é competência. Você lembra lá dos estudos sobre processo civil que a jurisdição é o poder-dever atribuído ao Estado para solucionar conflitos. É o poder-dever de pacificação de litígios, que é deferido ao ente estatal. Isso é jurisdição. E quando nós estudamos sobre jurisdição, nós aprendemos que ela é una e indivisível. Então não poderia ser fracionada. A jurisdição, ela é una e indivisível. Acontece que, por uma questão de organização, por uma questão de conveniência, por uma questão de qualidade das decisões jurisdicionais, a legislação entendeu por bem limitar a extensão da atuação de cada órgão jurisdicional. Nós temos vários órgãos jurisdicionais, os quais notamos, os quais identificamos naquele organograma das aulas de constitucional. Nós temos ali vários órgãos jurisdicionais e cada um deles tem a sua atuação limitada. E essas regras que limitam a atuação dos órgãos jurisdicionais é justamente o que chamamos de competência, que é o que nós passamos a falar a partir de agora. Competência do GEFAS. O que é competência? Diz a doutrina, competência é a medida da jurisdição. Competência é o limite da jurisdição. É o conjunto de regras que tem por objetivo limitar a atuação dos órgãos jurisdicionais. Essa limitação que acontece fundamentada em alguns critérios. Eu utilizo aqui alguns critérios, 5 critérios para as definições ali da competência de cada órgão jurisdicional. Quais são esses critérios? Critérios como matéria, existem alguns órgãos jurisdicionais que tratam especificamente de determinada matéria. Critério quanto à pessoa, existem algumas pessoas que são julgadas especificamente por determinado órgão jurisdicional. Critério da função,
onde se encontra ali a ideia de hierarquia. Quem nunca ouviu falar, especialmente agora, né? Nesse período do nosso país, sobre foro privilegiado. Feito a definição do foro privilegiado, é um critério de competência quanto à função, quanto à hierarquia. Então nós temos matéria, nós temos pessoa, nós temos função, nós temos valor da causa. Critério importantíssimo para a definição da competência aqui, ó, dos juizados especiais. E para fechar, nós temos o critério territorial. Então esses são os 5 critérios que utilizamos para definir a competência, ou seja, o limite de atuação de cada um dos órgãos jurisdicionais. Aqui no âmbito do GEFAS, 2 são os critérios mais importantes, 2 os critérios que merecem ser destacados. Quais são? Valor da causa e pessoa. Isso mesmo. Os 2 principais critérios que definirão o limite de atuação do juizado especial da Fazenda Pública são critério do valor da causa e critério da pessoa que está participando dessa demanda. E essa conclusão nós extraímos lá do artigo 2º, da Lei 12.153, a lei do GEFAS, que nos dirá o quê? Que o juizado especial da Fazenda Pública tem competência para processar, conciliar, julgar as causas de interesse. Olha a pessoa aqui, ó, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos. Olha que regra importante, hein, pessoal? Importante por quê? Porque na sua prova eu tenho certeza absoluta. Vai aparecer lá, 40 salários mínimos. Está correto? Não, não está. 40 salários mínimos é o limite de atuação do juizado especial cível, à luz da Lei 9.099, juizado especial estadual. O juizado especial da Fazenda Pública, assim como o JEF, tem o seu limite de atuação quanto ao valor da causa em 60 salários mínimos. Okay? É competência do juizado especial da Fazenda Pública processar, conciliar, julgar as demandas de menor complexidade que envolvem interesse dos estados, que envolvem interesse do Distrito Federal, dos territórios, município, critério pessoal, até o valor de 60 salários mínimos. Tá? Chama atenção aqui para o parágrafo 2º desse artigo 2º também, né? Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.153, que fala, né, que trata aqui daquelas demandas que envolvem prestações vincendas. E aí o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.153 estabelecerá o seguinte, que esse limite de 60 salários mínimos deve ser respeitado também em se tratar de ações que tenham por objeto parcelas vincendas, devendo aqui, nesse caso específico, a soma de, olha só que números importantes, 12 parcelas vincendas e eventuais parcelas vencidas. Então, quando se referir à demanda que tenha por objeto parcelas vincendas, que estão por vencer, esse limite de 60 salários mínimos deve também ser respeitado. Mas nesse caso, eu vou pegar as parcelas eventualmente vencidas, somar com as 12 primeiras vincendas, pode ser que tenha mais, pode ser que seja 30, 40 vincendas. Vou pegar as vencidas, as 12 primeiras vincendas, somar
e esse resultado tem que ser inferior a 60 salários mínimos. Ok? Então, no que tange a parcelas vincendas, somo as vencidas com as 12 primeiras vincendas e o resultado não pode passar de 60 salários mínimos. Tá? À luz do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.153 de 2009. Vamos aqui apagar o nosso quadro. Por quê? Porque agora vem o X da questão. Tá? Agora vem aqui o X da questão. Porque você sabe que é competência do GEFAS, é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conhecer, processar, instruir, julgar, conciliar as demandas de interesse do Estado, Distrito Federal, município, territórios, que não ultrapassem o limite de 60 salários mínimos. Essa é a regra. Mas o que nós precisamos realmente ter cuidado é com as exceções. Com as exceções. E aí esse mesmo artigo 2º, agora, lá no parágrafo 1º, ele me trará as ações que não podem ser processadas no GEFAS. As ações que não são de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo que o limite, mesmo que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. Quais são essas ações? Pessoal, olha aqui, hein? Regra importante, exceção. Banca de concurso público gosta de exceção. Então tem que ter em mente quais são as ações que não são de competência, tá? Não se incluem na competência do GEFAS. Artigo 2º, parágrafo 1º. Quais? Ações de mandado de segurança, então grava. Mandado de segurança não pode ser julgado pelo GEFAS. De desapropriação, divisão e demarcação, ações populares, ações de improbidade administrativa, execuções fiscais e demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Então, anote, vá lá no seu código, no seu Vadmecum, no seu computador, busque a lei do GEFAS 12.153, artigo 2º, parágrafo 1º, e você identificará aquelas ações que não podem ser julgadas pelo GEFAS, que não são da competência do GEFAS. E eu posso te dar uma dica, analisando ali as questões que geralmente caem. Aqui, ó, mandado de segurança, sempre presente. Mandado de segurança, não é de competência do GEFAS, sempre presente, né? É evidente, desapropriação, divisão, demarcação, só que ações populares sempre aparecem também em concurso público. Elas não são da competência do GEFAS. Ademais, interesse difuso e coletivo. Ok? É lógico, você tem que ter esse conhecimento genérico de que todas essas, nenhuma delas é de competência do GEFAS. Mas, de acordo com a experiência nossa aqui em concursos públicos, destaca as que mais caem na prova: mandado de segurança, ações populares e aquelas que têm relação com interesse difuso e coletivo. Essas demandas não são de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Ok? Beleza, acabou? Não, não acabou não. Falei que a gente viria com o pé na porta. Por quê? Porque tem mais coisa que não pode ser julgado pelo GEFAS. Tem mais demandas que não estão incluídas na competência do GEFAS, artigo 2º, parágrafo 1º. Quais? As causas sobre imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, fundações públicas a eles vinculadas. Então grava aí, imóvel
causa que tenha por objeto imóvel do Estado, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, das autarquias, das fundações públicas, não podem ser julgadas pelo GEFAS. Imóveis, causas sobre bens imóveis, não podem ser julgadas pelo GEFAS, não é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. E para fechar, também não é de competência, também não se inclui na competência do GEFAS as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão. Olha só, as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidor público civil ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Então, grava lá, mandado de segurança, desapropriação, grava também que não pode ações relacionadas a bens imóveis, grava também que não pode impugnação de pena de demissão, ação popular, ação que tenha por objeto interesse difuso, coletivo, isso não pode ser julgado pelo GEFAS. Okay? Cabe ao GEFAS processar, instruir, julgar as demandas de interesse do município, dos territórios, do Distrito Federal, dos estados, até o limite de 60 salários mínimos, sim, mas não podem ser julgadas pelo GEFAS. O mandado de segurança, não pode ser julgada a desapropriação, não pode ser julgada ações populares, improbidade administrativa, direitos ou interesses difusos, coletivos, execução fiscal, causas que envolvam bens imóveis de propriedade dos estados, Distrito Federal, município, território, autarquia, fundação e também impugnação de demissão de servidor público ou sanção disciplinar aplicada a militares. A militares, parte importantíssima do nosso estudo. Agora, tá vendo esse vermelho aqui, ó? Muita atenção. Por que muita atenção, professor? Muita atenção. Você já ouviu dizer que nas causas que são de competência do Juizado Especial, à luz da Lei 9.099, essa competência ela é relativa? Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar aqui nas causas de competência do Juizado Especial Civil, Juizado Especial Estadual, Lei 9.099, essa competência é relativa? O que significa isso? Que cabe à parte escolher se ela vai para o Juizado Especial ou se vai para o juiz de direito? Cabe a ela, à parte, fazer essa escolha? Pois bem, aqui no âmbito do GEFAS, esquece isso, hein? Aqui no âmbito do GEFAS, esquece isso. Por isso que eu coloquei muita atenção, porque a competência do GEFAS é absoluta. Então aqui não tem escolha. Lá na Lei 9.099, eu é que escolho naquelas demandas, dentre outros critérios, até 40 salários mínimos, se eu quero ir para o JEC ou se eu quero ir para o juiz de direito. Lá a competência é relativa. Aqui não. No GEFAS, essa competência que tem com fundamento critério pessoal, Estado, município, Distrito Federal, territórios e valor da causa até 60 salários mínimos, com exceção daquelas demandas que nós já identificamos, essa regra de competência ela é absoluta. Absoluta. Aqui não tem escolha. É o que nós extraímos lá do artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 12.153. Essa competência ela é absoluta. Absoluta.
60 salários mínimos, competência absoluta. Grande atenção, muita atenção aqui quanto a essa regrinha. Por quê? Olha só, estou quebrando o seu galho, hein? A aula é sobre o GEFAS, mas vem comigo. Quando nós falamos sobre GEC, a competência é relativa. E qual é o limite do GEC? 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. A competência é relativa. Eu escolho se vou para o GEC ou se vou para o juiz de direito. Lá no GEF, Juizado Especial Federal, a competência é absoluta. Qual é o limite do GEF? 60 salários mínimos. 60 salários mínimos. Assim como no GEFAS. Por isso que é importante a gente entender que eles fazem parte de um microsistema. Porque essa aula nossa você vai aproveitar para o GEF, para o Juizado Especial Federal. Porque as regras são bem semelhantes. Aqui no GEFAS a competência é absoluta, o limite é 60 salários mínimos. Ações que envolverem pessoas jurídicas de direito público, dos estados, Distrito Federal, município e territórios. Lá no GEF, limite é 60 salários mínimos. E a competência absoluta. Competência absoluta, limite de 60 salários mínimos. As ações que envolverem ali as pessoas de direito público da União, competência da Justiça Federal. Na Lei 9.099, que trata do Juizado Especial Estadual, a competência é relativa. E o limite é de 40 salários mínimos. Por isso que eu destaco, pessoal, é muito importante essa regra. Muito importante essa regra. Ok? Show de bola. Show de bola. Isso aqui merece destaque. Eu gosto de falar com meus alunos. Tem algumas coisas que a gente precisa marcar ali de rosa a choque. Essa regrinha ali, com certeza. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta. 60 salários mínimos. Agora, saindo da competência, capacidade processual. O que se entende por capacidade processual? O que nós queremos aqui estabelecer? Quem pode ser parte de um processo no Juizado Especial da Fazenda Pública? Quem pode ser parte? No polo ativo, no polo passivo, quem pode ser parte de um processo no Juizado Especial da Fazenda Pública? Está com o seu código na mão? Artigo 5º. Artigo 5º, Lei 12.153. Podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, polo ativo, na condição de autor, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte. Pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte. Na sua prova vai aparecer assim: podem figurar no polo ativo, no Juizado Especial da Fazenda Pública, qualquer pessoa física ou jurídica. Tá certa? Não, tá errado. Tá errado. Porque a pessoa física, ela pode figurar no polo ativo aqui no Juizado Especial da Fazenda Pública? Pode, mas não é qualquer pessoa jurídica. Não é qualquer pessoa jurídica. Apenas microempresa e empresa de pequeno porte. Então, bastante atenção, tá? Também importando, lá da Lei 9.099, nós falaríamos que não podem figurar aqui o absolutamente incapaz, não pode figurar aqui o réu preso, tá? Ok? Mas, por hora, anotem. Quem pode, quem tem capacidade processual para figurar